Vamos lá, gente, que parece que o pior dia do Grêmio é sempre o próximo. O Alex Bagé trouxe a informação hoje, agora há pouco de manhã, no Futebol Alegria do Grêmio, que o Grêmio cometeu mais um erro, assim, ó, amador para um clube, principalmente cheio de advogados como é o Grêmio. Agora no contrato do William, tá? Agora no contrato do William. Eu vou rodar aqui a fala do Bagé para vocês verem, tá? Vou rodar a fala do Bagé para vocês verem. E, enfim, a gente vai conjecturar porque vai ter um monte de chapa branca, esses que recebem Pix da direção e não são só influencers, tá? Tem colega jornalista que também recebe, que vai dar um jeito de passar um paninho, que vai dizer, não, não é assim, olha, vai trazer a versão da direção como se fosse notícia para tentar apaziguar, como fizeram lá no Carlos Vinícius, que o Grêmio sim errou no contrato, tá? Eu vou trazer a fala do Bagé aqui para vocês verem. Deixa o like no vídeo. Tá? Deixa o like no vídeo. Te inscreve no canal, que é muito importante, aí ativa o sininho. Se tu não me conhece, eu sou Gerlemes, sou jornalista, sou gremista, primeiro gremista do que jornalista, sempre assim, tá? De novo, eu vou rodar a fala do Bagé, comenta aí à medida que tu vai vendo o que tu achou, tá? Comenta aí. E que ajuda muito no canal qualquer comentário, tá? O comentário, o like, te inscrever aí, faz toda a mão pra gente, tá? Ajuda a gente a chegar em 25 mil até o fim do ano. E vambora, vambora. Eu já vou rodar a fala do Bagé aqui, tá? Deixa eu só botar na tela pra gente aqui. Tá? Que é, cara, essa direção do Grêmio é muito amadora, velho. É muito amadora. É muito amadora. Eu vou rodar aqui a fala do Bagé durante o Futebol Alegria do Grêmio sobre o contrato do William. Depois a gente conversa um pouco, tá? E ontem eu obtive a informação de que o contrato do William poderia ter sido parado em dezembro. Prestem atenção no que eu estou dizendo. Se em dezembro, já eleita a nova diretoria, senta alguém, ou provavelmente então... Aí eu só tenho uma dúvida assim, tá? Será que esses contratos eles eram blindados, a nova gestão não poderia ver? Vocês vão entender onde é que eu quero chegar. O contrato do William tem uma cláusula que no dia 31 de dezembro de 25, se o Grêmio senta com o William e diz assim, William, vamos parar aqui. O William ia embora. Claro, tinha que receber coisas que estavam em atraso. Só que a partir do momento em que não foi dito nada, esse contrato segue valendo e tinham mais 2 injeções. O Grêmio tinha que pagar mais agora em 26, algo em torno de 14 milhões. 14 milhões e uns quebrados, tá? Não tô falando de salário. Ou seja, a informação que o Bagé traz que tinha cláusula em contrato, e ele vai falar daqui a pouco no decorrer do vídeo ali, ele vai até ler a cláusula do contrato, tá? Ele vai até ler a cláusula do contrato que ele teve acesso. Se o Grêmio rescinde, encerra o vínculo com o William ao final de 25, não precisaria o Grêmio pagar mais 14 milhões. O Grêmio já pagou 14 milhões em 25 para o William vir, e não precisaria pagar, somando tudo, isso é fora salário, tá? Mais 14 milhões em 2026. Tá? Não precisaria se tivesse encerrado o vínculo. Vamos continuar vendo. Fã de luvas. Uma parcela em janeiro e uma parcela em setembro, se eu não estou enganado. Mas vocês entenderam o que eu estou passando? Porque essas informações das parcelas que tinham aberto, isso o Diogo já tinha de informação. Eu estou indo numa outra informação que talvez vocês não tenham captado. O Grêmio tem uma dívida absurda para pagar com ele agora. E o que for atrasado, pô, tem que pagar porque era devido pro cara. Com certeza. Mas o Grêmio criou mais uma dívida de 14 milhões. Por quê? Porque tem uma cláusula no contrato que diz que até 31 de dezembro de 25 poderia parar ali. Porque eu penso assim, tá, mas espera aí, Bagé, a direção estava entrando... Segundo o Bagé, poderia parar em 25 só com o que a gestão Guerra devia para o William. Para um clube quebrado, tá? Para um clube quebrado, o Grêmio assumiu mais uma dívida de 14 milhões e mais 13 salários, né? Os 12 do mês mais o 13º, de 1,7 milhão ao não rescindir o contrato do William em 31 de dezembro de 25. Em dezembro, então não tinha como parar ali. Tá, mas espera aí. Então não leram o contrato? Gente, eu tô falando de Grêmio, tá? Eu já não tô falando mais de gestão. Porque eu vou além até. Eu até acho que a gestão anterior poderia avisar. Por isso que eu digo que a política aqui, eu não vou usar o termo que eu ia dizer, mas começa com F. É a política que ferra o Grêmio. Fode o Grêmio. Por quê? Porque se tu pega a gestão só, olha,
o William tá aí. Só que ninguém ia imaginar também, tem um outro lado, que o William não fosse ser aproveitado com um novo técnico que estava chegando. Então, mas ninguém parou para ler o contrato do William, para observar. Só que não ia saber que ia ser aproveitado. O Luiz Castro foi contratado no meio de dezembro. Tá. O Luiz Castro foi contratado no meio de dezembro. Lembra que ele vem, faz a apresentação, volta para a Europa e se reapresenta no dia 2? Que peraí. Mas agora nós vamos ter que pagar. Aí em julho se chega à conclusão, cara, o William não serve mais para nós. Mas aí tu já assumiu um compromisso de mais 14 milhões. Pessoal, olha só, eu não tô falando de salário. Tem o salário dele. 13 parcelas. Nós estamos falando de 14 milhões em 2 parcelas, uma em janeiro e outra que venceria em setembro. Luvas. De 7 milhões e alguma coisa. Então, eu vou fazer um apelo aqui, já que tem tanto advogado no Grêmio. O Grêmio, historicamente, foi comandado por advogados. Historicamente. É difícil tu pegar alguém que não tenha sido advogado na passagem de presidente do Grêmio. Inclusive, o maior presidente da história do futebol brasileiro, que era o Dr. Fábio Koff. Atualmente não, até o presidente Odorico, eu acho que ele vem da economista. Ele não vem do direito, acho que ele vem da parte financeira, né, do setor financeiro. Mas convenhamos assim, sabe? Porque tu vai olhar assim, porque eu lembro que quando eu vou trazer para mim a analogia numa coisa bem pequenininha assim. Quando eu assumi a presidência da SEG, tinha um ex-presidente lá, e aí vocês procuram saber quem era, que se atrapalhou nas finanças lá e tava uma bagunça danada. Sabe? Tinha conta que não era paga, queria tomar até o prédio da SEG em determinado momento. E aí, quando eu assumi, eu fui me debruçar, porque agora esse contrato já foi rescindido. Com o William e conclusão, escândalo. que poderia ter zerado aquela William, hein? Não, o contrato do William é assim, aqui, assim, assado. Outra parte aqui, sabe? Tem uma cláusula no contrato do William, ou tinha, né? Porque agora esse contrato já foi rescindido. Que ele poderia ter tido uma conversa em dezembro, zerava ali o dezembro, paga tudo até dezembro, mas não gera esses 14 milhões de 26. E que eles foram gerados, 14 milhões, estou falando só de luva. E que foi gerado justamente por quê? Porque em janeiro se entendeu que ele servia, e em julho se entendeu que ele não servia mais. Mas ali, Bagé... Sabe como isso se chama, minha gente? De janeiro entender que servia, em julho entender que não servia mais? Incompetência. E ó que tem um bando de advogado lá dentro. Tem um bando de advogado. E depois, que nem disse o Everton Leite ontem, o Bagé trouxe essa informação às 9 da manhã no programa dele. Eu tô gravando, eu vi, achei estarrecedor, tô gravando 9h40 e vou soltar só depois que acabar o Futebol Alegria do Grêmio em respeito ao programa ao vivo. Mas vai ter aqueles chapa branca desgraçado que vão dar um jeito de dizer que não. Vão querer dizer que o Bagé é colorado, e aqui eu tô saindo agora em defesa do Bagé, tá? Porque isso que ele traz é utilidade pública com o Grêmio. De novo, essa gestão caga assim como cagou no Carlos Vinícius. Daí daqui a pouco vem jornalista, e não tô nem falando só de influencer, vem jornalista jogar os valores do Guerra que todo mundo já sabe que estava atrasado. Essa direção sequestrou o Grêmio, deu de refém pro Luiz Castro, e a gente tá indo pra merda. A gente tá indo pra merda. A gente tem um bando de advogado que não sabe ler contrato de clube. Mas olhem as empresas desses advogados. Todas milionárias. É no Grêmio só que fode. Eu não quero acreditar, mas tá aparecendo que estão fudendo o clube para vender para uma SAF. Deixa a opinião de vocês aí embaixo, like no vídeo, te inscreve no canal e vambora, que eu já fiquei puto da vida de novo.